Ao olhar para o mapa do Atlântico Norte, podemos ver uma imensa ilha localizada perto do Canadá. Essa é a Groenlândia, um território com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, conhecido por ser a maior ilha do mundo e um dos lugares mais frios do planeta. A ilha é um lugar com cultura, língua e até governo próprio. Porém, o que deixa muitas pessoas intrigadas é saber que essa gigante ilha na verdade pertence à Dinamarca, um dos menores países da Europa. Mas por que isso acontece? A Groenlândia é independente? É uma colônia? Ela é um país? Fique até o final do vídeo que todas essas perguntas serão respondidas. Esse é o Almanac Mundo. Não se esqueça de já ir deixando o seu like, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para estar sempre a par do que acontece por aqui. E siga nossas páginas no Instagram e no TikTok. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de saber o porquê a Groenlândia pertence à Dinamarca, temos que dar uma breve olhada na sua história. Os primeiros habitantes da ilha foram os Inuits, um povo indígena que provavelmente chegou à Groenlândia através do Canadá, aproximadamente em 2500 a.C. Contudo, os primeiros europeus a chegarem à região e mapeá-la foram os nórdicos, que chegaram no século IX d.C. Mas o primeiro assentamento fixo foi construído no final do século X pelo navegador Erik Thorvaldsson, mais conhecido como Erik o Vermelho. Ele havia sido exilado após cometer um crime na Islândia, provavelmente assassinato, e quando retornou, espalhou a notícia sobre uma terra rica que ele mesmo batizou como Greenland, ou Terra Verde. Sim, é bem irônico o nome dado à ilha, já que na maior parte do tempo a ilha é coberta pela neve. Alguns afirmam que o viking batizou assim para atrair pessoas e povoar a ilha, aplicando um tipo de propaganda enganosa, digamos assim. Já outros dizem que a ilha de fato era verde e florida em algumas épocas do ano, mas devido a mudanças climáticas, acabou sendo totalmente coberta pela neve. Seja como for, os primeiros assentamentos europeus foram de nórdicos que viviam da caça e pesca. O território foi incorporado ao Reino da Noruega no século XIII, tornando-se uma grande fonte de carne de baleia e pele de urso polar. Contudo, pelo fato de ser uma terra coberta pela neve, a agricultura era inviável naquele lugar. Outra questão era a distância até a metrópole e os constantes conflitos com tribos indígenas. Por isso, a Groenlândia foi sendo abandonada a partir do século XIV. Durante alguns séculos, a ilha era habitada unicamente por tribos inuits que viviam da caça, da pesca e do raro comércio com britânicos, holandeses e até portugueses. Apenas em 1721, o missionário norueguês Hans Egede é enviado à região na missão de evangelizar os inuits e criar um novo assentamento europeu. Ele fundou a cidade de Nuuk, que hoje é a capital da Groenlândia. A partir daí, a Terra Verde passou a ser uma dependência do Reino da Dinamarca e Noruega, que na época eram unificadas. Em 1814, os dois países se separaram e a Dinamarca tornou-se oficialmente a metrópole da Groenlândia. O domínio dinamarquês foi marcado pela construção de várias cidades, o reassentamento de vários europeus e uma certa abertura política e econômica, já que o comércio de carne de baleia tornou-se extremamente lucrativo e os groenlandeses tiveram direitos a eleger representantes para o parlamento dinamarquês. Ainda assim, os privilégios eram destinados apenas aos europeus residentes, já que os inuits eram tratados como cidadãos de segunda classe e a maioria vivia isolada e com pouco ou nenhum contato com os brancos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca foi invadida pela Alemanha e os americanos ocuparam a ilha na intenção de impedir o avanço do Êxodo no Atlântico Norte. Com o fim da guerra, os Estados Unidos até tentaram comprar a Groenlândia por 100 milhões de dólares, mas a proposta foi recusada e a ilha voltou ao domínio dinamarquês. Nas décadas de 60 e 70, a Dinamarca abriu a Groenlândia ao capital estrangeiro, permitindo que empresas de todo o mundo utilizassem as águas para a pesca e o interior para a extração de metais preciosos e carvão. Devido a toda essa abundância, o povo começou a viver uma grande prosperidade e exigir o tratamento de igual para igual com a Dinamarca. Por isso, em 1979, foi instaurado um governo autônomo, possuindo agora o direito ao próprio parlamento, mas ainda assim subordinados às leis dinamarquesas. Com o passar dos anos, vários protestos foram realizados por mais autonomia. Um exemplo disso é o de 2008, onde foi referendado um termo que daria maior liberdade legislativa. Mais de 75% da população aprovou, e desde então, a Groenlândia tornou-se um país autônomo. A Groenlândia de hoje possui o próprio parlamento, a própria legislatura, assina acordos internacionais sem permissão dinamarquesa, possui representantes nativos em outros países e ainda possui a liberdade de cuidar da força policial e dos tribunais.
Contudo, ainda hoje ela é um país autônomo dentro do Reino da Dinamarca, tendo a rainha Margarida II como chefe de estado. Algo parecido com o Reino Unido, onde a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte possuem autonomia, mas tem o rei Charles III como chefe de estado. Mas a pergunta que não quer calar: por que a Groenlândia pertence ao Reino da Dinamarca? Bom, por vários fatores. Apesar de rica e gigante, a ilha passa por diversos problemas sociais e econômicos. O maior deles é que a maior parte das empresas que operam no país e fazem a economia crescer são de propriedade dinamarquesa ou são associadas ao país, coisa que torna a Terra Verde bastante dependente da ajuda da Dinamarca. Um caso semelhante é o da Guiana Francesa em relação à França, que você pode ver nesse vídeo disponível no canal, mas claro, só depois que terminar esse vídeo. Outro fator é que, apesar de ser a maior ilha do mundo, a Groenlândia é quase totalmente inóspita e coberta pela neve. A maioria das cidades e dos centros industriais estão localizadas no litoral, enquanto o interior é habitado apenas por algumas tribos inuits e com pouquíssimas cidades e estradas. A população também é bem pequena, com cerca de 56 mil habitantes, semelhante a países minúsculos como Samoa, Ilhas Marianas e Ilhas Marshall. E considerando que a ilha é maior que países como o México e a Arábia Saudita, é uma proporção bem pequena. Tudo isso gera não apenas um isolamento, mas uma dependência econômica e social da região em relação à Dinamarca. Esse é o maior motivo da Groenlândia ser um país autônomo e não independente. Contudo, existem chances remotas da região no futuro se tornar um estado independente, e você vai saber agora. Como em todo território dependente, o desejo pela independência existe na Groenlândia, principalmente através de militantes e comunidades indígenas. Não apenas na militância, mas alguns partidos políticos locais também defendem o desligamento total da Dinamarca. O maior deles é o Siumut, um partido de centro-esquerda que cada vez mais vem ganhando cadeiras no parlamento. Seu líder, Kim Kielsen, foi primeiro-ministro entre 2014 e 2021 e participou de várias reuniões onde a pauta da independência sempre foi discutida. A autonomia interna e financeira também foram discutidas e postas em prática, fazendo a ilha crescer lentamente nos últimos anos. Alguns analistas e observadores indicam que o caminho que a Groenlândia vem tomando a torna cada vez mais próxima de uma eventual independência no futuro, mas ainda é necessário muita mudança para isso acontecer. Além da questão territorial e social, um dos maiores contratempos que impede a independência é o fato do governo precisar dos subsídios anuais enviados pela Dinamarca. Podemos citar outra alternativa para a Groenlândia, que seria a compra pelos Estados Unidos. Como já dito, os americanos tentaram comprá-la em 1946, e em 2017, o presidente Donald Trump também anunciou o interesse na compra do território. Novamente, a proposta foi rejeitada, mas colocou uma questão no ar: a área estratégica da Groenlândia. Por estar localizada no Atlântico Norte, a ilha seria o local ideal para o estabelecimento de zonas militares que controlariam o comércio e a movimentação na região. Além disso, a ilha é rica em vários minerais como fosfato, ferro, chumbo e zinco, materiais estes utilizados na indústria militar e tecnológica. Contudo, a compra da Groenlândia é algo bem difícil, já que nem a Dinamarca estaria disposta a vender e nem a população da ilha é a favor da ideia. Por último, podemos citar uma questão bem complicada, mas importante para a soberania do país: o aquecimento global. Cada vez mais as geleiras groenlandesas vêm sendo derretidas e o nível do mar vem aumentando, fazendo com que no futuro talvez o território diminua de tamanho, já que grande parte é conformada por gelo. A questão ambiental faria a Groenlândia uma terra inóspita e sem recursos para explorar, já que, se esse for o caso, a ajuda financeira da Dinamarca ainda seria muito útil. Em poucas palavras, a Groenlândia pode ser independente, mas existem vários fatores que a fazem ser dependente da ajuda dinamarquesa, além de questões ambientais, sociais e econômicas que a deixam como um lugar inóspito e periférico. Mas baseado em tudo que vemos, qual a sua opinião? Você acha que a Groenlândia deveria ser um país independente ou continuar como parte do Reino da Dinamarca? Coloque nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Sem mais delongas, me despeço e tchau!